tarde ou boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre termologia, mais especificamente envolvendo temperatura e escalas termométricas. Este é o primeiro vídeo sobre este assunto, especificamente termologia. Eis uma questão esta de um vestibular. O gráfico a seguir descreve o comportamento da temperatura de uma amostra de certo material em função do tempo. Determine na escala Fahrenheit a variação de temperatura sofrida pela amostra, desde 1 hora e 30 minutos até 5 horas e 30 minutos. Então está aqui o gráfico, né? Verificamos que a temperatura vai diminuindo com o passar do tempo, né? Então ela vai sofrendo variações negativas e tem alguns detalhes interessantes aqui nesse gráfico, né? Aqui estão as alternativas, né, de respostas. Está pedindo então, na escala Fahrenheit, a variação de temperatura sofrida pela amostra desde 1 hora e 30 minutos até 5 horas e 30 minutos. A questão pede a variação da temperatura em graus Fahrenheit. A temperatura está simbolizada pela letra, a grandeza da temperatura, né, pela letra grega θ. Aqui no gráfico está representada em graus Celsius, então a unidade de temperatura aqui nesse gráfico. Pelo gráfico encontraríamos, ou podemos encontrar, essa variação de temperatura em graus Celsius, mas a questão nos pede em Fahrenheit. Cuidado aí, bastante atenção quanto a isso, né? Devemos então encontrar a variação de temperatura em graus Celsius, delta θ Celsius, variação de temperatura em graus Celsius, aqui variação de temperatura em graus Fahrenheit, certo? E depois transformá-la para Fahrenheit. Vamos construir uma tabela com as informações do gráfico para nos auxiliar, já que as medidas de tempo e as correspondentes temperaturas inicial e final não aparecem diretamente na representação da figura. Dá para deduzir pelas características do gráfico, né, quais seriam as temperaturas inicial e final, ou seja, a temperatura no instante 1 hora e 30 minutos e a temperatura no instante 5 horas e 30 minutos. Nesse instante aqui, 1 hora e 30 seria a temperatura inicial, do intervalo que a questão pede a variação, né? E 5 horas e 30 minutos seria, aqui teríamos a temperatura final do intervalo, a temperatura desse instante final do intervalo, do qual a questão nos pede a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Beleza? Então, vamos resolver agora, pegando aqui a figura do gráfico de novo, né? Está aqui um esquema de representação de uma tabela, onde nós vamos colocar os valores a partir das informações desse gráfico. Lembrando que o intervalo considerado, do qual a questão nos pede a variação da temperatura, é desde 1 hora e 30 minutos até 5 horas e 30 minutos. Queremos encontrar então a variação de temperatura delta θ. Certo? Bom, observando esse gráfico aqui, pessoal, vamos ver os pares ordenados, temperatura em graus Celsius em função do tempo em horas. Então, veja só, esta substância, pessoal, este material estava a uma temperatura de 100 graus Celsius, quando no instante, né, de tempo, 2 horas, sabe, contar lá do início, né, da observação, né, inicial lá, que começou-se a marcar o tempo. Então passou-se 2 horas, né, passaram-se 2 horas, né, melhor dizendo, e nesse instante T, 2 horas, a temperatura do material era de 100 graus Celsius. Então ele tinha temperatura de 100 graus Celsius no instante 2 horas. Beleza? Então, colocando no gráfico aqui, ó, a coluna da esquerda, temperatura θ em graus Celsius, e à direita, tempo T minúsculo, né?
em horas, certo? Então, anotando a partir da observação da figura do gráfico, então, o material tinha uma temperatura de 100 graus Celsius no instante T, 2 horas. Beleza? De acordo com a observação, ó, 100 graus Celsius no instante 2 horas. Continuando a observação aqui, ó, o que nós vamos ter? 90 graus Celsius no instante 3 horas. Colocamos isso aqui. Eu estou saltando aqui para favorecer o outro raciocínio que vamos utilizar, né, na sequência para chegar às medidas apropriadas, inclusive sobre o intervalo de tempo, né, as medidas dos instantes inicial e final desse intervalo que nós precisamos encontrar a variação de temperatura. Prosseguindo aqui, pessoal, olha, 80 graus Celsius é a temperatura no instante T, 4 horas. Tá aqui então, ó. Beleza? 70 graus Celsius no instante T, 5 horas. Tá aqui também. Aqui tem um instante no gráfico, pessoal, de 1 hora, mas não está escrito aqui o valor, a medida da temperatura nesse instante. Seria por aqui assim, ó. Mas podemos deduzir pela lógica, porque se a linha do gráfico é uma reta, pessoal, a quantidade que vai diminuindo a temperatura daqui em diante, né, desse instante aqui, 5 horas em diante, segue o mesmo ritmo de diminuição, a mesma quantidade, e vinha assim desde o início também da observação, a partir do instante T igual a 0 horas, certo? Então, essa linha do gráfico não está completa, né, no exemplo da figura, mas antes desse trecho aqui, ó, e depois aqui, prossegue do mesmo jeito. Então, o mesmo ritmo de variação de temperatura vai acontecer, né? Tanto daqui para frente quanto daqui para trás vinha acontecendo assim também. Então, por uma questão de lógica, observando as outras medidas aqui, sabendo que a variação é constante, né? A variação de temperatura aqui nesse caso é constante, já que a linha do gráfico é uma reta. Então, no instante T igual a 1 hora, a temperatura é de 110 graus Celsius, beleza? Então tá aqui, ó. O que é que nós observamos, pessoal, a partir desses dados aqui? Veja, daqui para cá se passou 1 hora, né? Certo? Houve uma diminuição da temperatura de 10 graus Celsius, uma variação de temperatura negativa. A variação de temperatura foi menos 10 graus Celsius. Daqui para cá, pessoal, o tempo que se passou foi de 1 hora. E a variação de temperatura que nós tivemos aqui também foi de menos 10 graus Celsius. Houve uma diminuição de 10 graus Celsius na temperatura. Beleza? Daqui para cá, pessoal, o tempo que se passou foi também de 1 hora. E a variação de temperatura também foi de menos 10 graus Celsius. Houve uma diminuição de 10 graus Celsius. Daqui para cá, pessoal, do instante 4 para o instante 5 horas, passou-se um tempo também de 1 hora. E a variação de temperatura também foi de menos 10 graus Celsius. Então, o que nós percebemos? Já havíamos percebido que a variação de temperatura era constante, né? E de fato, a cada hora, pessoal, que se passa, ocorre uma variação de menos 10 graus Celsius na temperatura, ou diminui 10 graus Celsius na temperatura a cada hora que se passa. Isso ocorre constantemente, sempre desse mesmo jeito, né, nessa observação aqui. E evidentemente então que na metade desse intervalo de tempo aqui de 1 hora, no caso 1 hora e 30 minutos, né, 1 hora e meia, teríamos então a metade da variação de temperatura daqui até aqui, ó. Se daqui para cá houve uma variação de menos 10 graus Celsius, daqui até aqui, pessoal, seria então até a metade desse intervalo de tempo aqui, teria menos 5 graus Celsius de variação de temperatura. E evidentemente, sendo assim, a temperatura aqui no instante T igual a 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos, seria então de 105 graus Celsius, concorda? Porque se aqui, daqui para cá, diminuiu 10 graus Celsius, enquanto se passou 1 hora, ora, na metade do tempo, se passando meia hora, vai diminuir
5 graus Celsius, que é metade da diminuição total aqui de 1 hora, já que o ritmo de diminuição é igual o tempo todo, beleza? Então temos que no instante t, 1 hora e meia, 1,5 horas, né? 1,5 horas, a medida da temperatura foi de 105 graus Celsius, beleza? E por questão de lógica, né? No instante t, 2,5 horas, temperatura então foi de 95 graus Celsius. Instante t, 3,5 horas, ou 3 horas e 30 minutos, né? 85 graus Celsius temperatura. Instante t, 4,5 horas, 4 horas e 30 minutos. A temperatura 75 graus Celsius. E instante t, 5 horas e 5,5 horas, né? 5 horas e 30 minutos. Temperatura de 65 graus Celsius. Beleza? Isso para chegarmos então às medidas inicial e final de temperatura do intervalo, desse intervalo aqui, ó, do qual a questão nos pede para calcular a variação da temperatura, certo? Continuando então, olha, então para o intervalo pedido pela questão temos temperatura inicial, θ0 igual a 105 graus Celsius, nós vimos lá, né? Temperatura final igual a 65 graus Celsius. Variação de temperatura, que é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura será igual a 65 menos 105. Final menos inicial, certo? Final, ó, 65 graus Celsius. Inicial, 105 graus Celsius. Variação de temperatura será igual a menos 40 graus Celsius. Beleza? Quase chegamos lá. Quase. Sim, porque acabamos de encontrar a variação de temperatura em graus Celsius, mas a questão, porém, nos pede em graus Fahrenheit. Tá? Cuidado, esse ainda não é o resultado final, né? Inclusive, se você observar as alternativas lá, a primeira letra A está escrito 40. Então, se você chegar até esse ponto e pensar que já terminou e marcar a alternativa A pensando que acertou, né? Engana-se. Eles fazem isso propositalmente para ver se você está bem atento àquilo que a questão está pedindo, beleza? Vamos transformar essa variação de temperatura para Fahrenheit. A relação matemática entre uma variação de temperatura na escala Celsius e sua correspondente na escala Fahrenheit é: variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Ah, mas e aquela relação que diz que temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9? Bom, lá é para você encontrar a indicação de temperatura em Fahrenheit correspondente a uma indicação de temperatura na escala Celsius, certo? Aqui, pessoal, não é indicação de temperatura, aqui é variação, é intervalo, certo? De tal a tal, no caso, de 65 graus Celsius até 105 graus Celsius, né? É variação, certo? Porque isso aqui, essa relação matemática proveniente daquela comparação de medidas, né, entre duas escalas no mesmo termômetro, em que você, comparando intervalos, né, a mesma medida de intervalos em uma das escalas seria correspondente ou equivalente à mesma medida de intervalos na outra escala. Então, temperatura Celsius menos 0 sobre 5 seria igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, depois que você teria simplificado, né? Intervalos lá que você tem de 100, aqui seria 100, né? 100 unidades na escala de Celsius, aqui 180 na de Fahrenheit. Mas aí seria dedução de como se chegou, né, a essa relação matemática. Se você tiver dúvidas sobre isso, escreva nos comentários, né? Depois a gente comenta, ou eu faço algo relacionado, beleza? Bom, substituindo os valores, variação de temperatura em graus Celsius, está aqui, ó, menos 40. Menos 40 graus Celsius, então no lugar de variação de temperatura delta θ em graus Celsius, menos 40, sobre 5, continua, né? Igual variação de temperatura em graus Fahrenheit. Nós não temos, então continua o símbolo. Tá aqui, ó, sobre 9. Beleza? Continua também.
Aqui, pessoal, eu posso fazer essa divisão aqui, ó, menos 40 dividido por 5, certo? E aqui do lado direito do sinal de igual eu deixo como está, porque aqui é símbolo, aqui é número, né? Não dá para dividir. Então vamos lá. Fica assim, ó, menos 40 dividido por 5, menos 8, igual o que está do lado direito, continua. Beleza? Daqui em diante, eu tenho uma igualdade de frações. Sim, lembra-se que todo denominador é 1 para número inteiro, né? Todo número inteiro tem denominador 1. Então aqui de embaixo do menos 8 tem 1. Então você tem menos 8 sobre 1 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então é uma igualdade de frações, me permite usar a famosa multiplicação cruzada. 1 vezes variação de temperatura em Fahrenheit igual a menos 8 vezes 9. Beleza? Está aqui, ó. Multiplicação cruzada. Efetuando essa multiplicação, uma vez variação de temperatura em Fahrenheit, ela mesma, variação de temperatura em Fahrenheit, que é igual a menos 8 vezes 9, menos 72 graus Fahrenheit. Beleza? Esta então é a variação da temperatura no intervalo desde o instante 1 hora e 30 minutos até o instante final, que é 5 horas e 30. Beleza? Resultado final. No intervalo de tempo desde 1 hora e 30 minutos até 5 horas e 30 minutos, ocorre uma variação de temperatura de menos 40 graus Celsius, a qual corresponde na escala Fahrenheit a uma variação de menos 72 graus Fahrenheit. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a C. Certo? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo!